Sejam bem-vindos. Neste momento vamos estudar o Salmo 16. A segurança eterna dos santos. Aleluia, né? Vamos ao texto. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Diga ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitos serão as dores dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão os nomes deles. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte, as minhas divisas caíram em lugares agradáveis. É linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Tenho o Senhor sempre diante de mim, estando Ele à minha direita, não serei abalada. Por isso o meu coração se alegra e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. Está aqui o texto sagrado. Somos gratos ao Senhor pela sua palavra. Neste salmo nós não vemos da parte do salmista uma emergência, um momento que o tenha levado a se dirigir a Deus desta maneira. Apenas uma meditação sobre a segurança eterna dos santos. É um deleite. O texto diz o seguinte, no versículo 1. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Diga ao Senhor, tu és o meu Senhor. Guarda-me, ó Deus. Ele tem confiança, está confiante na proteção divina. Não é simplesmente um momento específico. Deus está pronto para o socorrer. Confiamos nele. Ele tem, o salmista, uma fé bem definida, estável. Ele chegou no seu momento de estar com o Senhor e ele disse ao Senhor, guarda-me, esteja sempre comigo. Eu confio em ti. É um servo que fala a sua própria alma. É um incentivo diferencial. Nós precisamos aprender com ele. Nos nossos momentos com o Senhor. Ou nos nossos momentos com dificuldade de falar a nossa própria alma. Sobre aquilo que cremos, aquilo que o Senhor tem nos ensinado. O que a palavra de Deus fala a respeito do nosso Deus e de nós mesmos. E no versículo 2 ele diz, diga ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Ele se deleita no seu Deus, ele está confiante no seu Deus. Ele fala do poder e do domínio de Deus, ele dá uma ênfase. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Ele está exultante. Ele fala do domínio de Deus, do seu poder. E logo em seguida ele faz um contraste e diz, outro bem não possuo, senão a ti somente. O salmista sabe da sua incapacidade, da sua fraqueza. Outro bem não possuo. É humildade, não é presunção. Claro que ele possuía bens, ele era um rei, mas ele está demonstrando a humildade. O que é bens de um rei diante do Todo-Poderoso, o Senhor do Universo. E ele percebia essa distinção claramente. Nada que eu possa fazer, nada que eu tenho, nada pode me levar na presença do Senhor, a não ser a graça. É essa a compreensão do salmista. Nada que eu faça pode obrigar o Senhor a mim a fazer alguma coisa por mim, é pura graça. É sobre isto que o salmista está meditando e nós precisamos meditar.
O Senhor é o nosso Deus, é um Deus amoroso e tudo é pela sua graça. O versículo 3 diz o seguinte: quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. O salmista estava bem espiritualmente. Ele tinha prazer na companhia dos santos do Senhor, os notáveis da terra. Ele prestigia os que temem a Deus. É um amor fraternal, laços, a vida comum de acordo com a palavra, sob a orientação do Espírito Santo. Isto é uma bênção. São os notáveis, os santos de Deus que têm esse privilégio. Louvado seja Deus por isso nas nossas vidas. E o salmista exulta. E ele diz: nos quais tenho o meu prazer. Ele tem prazer na igreja. Isso é um bem que precisa ser redescoberto. Muitas vezes olhamos para a igreja do Senhor e só vemos defeitos, somos imperfeitos. O Senhor está trabalhando, mas nós somos os santos, os escolhidos do Senhor. Que grande é o privilégio, há virtudes. Cada dia estamos crescendo na imagem e semelhança de Deus. Ele está operando. Nós somos o barro, Ele é o oleiro. Essa compreensão. O versículo 4, o salmista diz: muitas serão as dores dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue. Os meus lábios não pronunciarão os nomes deles. Muitos. O salmista Davi está no meio do povo de Deus, israelita. Mas havia idolatria. E ele lamenta e diz de uma maneira muito efusiva: eles sofrerão dores porque eles trocam o Senhor por outros deuses. Eles perdem a bênção de Deus. Eles amontoam para si dores, miséria e ruína. Os judeus, os povos de Deus, foram vetados comer sangue. Lá em Gênesis 9:4, após o dilúvio, Deus dá os animais para alimento de Noé e sua família. Mas ele diz: não coma sangue, porque sangue é vida. Não pode se banalizar a vida humana. Mas os outros povos, os demais povos, os israelitas chamavam os demais povos de gentios. Hoje nós chamamos pagãos. Eles comiam sangue nos seus sacrifícios. Infelizmente, muitos, inclusive israelitas, voltavam-se para a idolatria e faziam esse tipo de sacrifício que desagrada a Deus. Mas o salmista diz: eu não vou participar disso. Nem o nome dos seus deuses eu vou pronunciar. Eu quero estar na presença do Senhor. Temos aqui um servo totalmente satisfeito, em deleite diante do seu Deus. A palavra de Deus diz, lá na tentação de Jesus, em Mateus 4:7, Jesus enfatiza: não tentarás o Senhor teu Deus. Se o meu Senhor vetou, obedeça. Ele disse: não consenti. Inclusive a questão da aparência. Que tristeza os de fora olhar para o povo de Deus e ver esse tipo de comportamento. Precisamos cuidar da aparência. Muitas coisas nos prejudicam. E isso só amontoa dores. No versículos 5 e 6, o salmista fala o seguinte: o Senhor é a porção da minha herança, é o meu cálice, tu sustentas a minha sorte, as minhas divisas caíram em lugares agradáveis. É linda a minha herança. Ele está feliz, totalmente satisfeito. Herança, quando ele diz minha herança, ele está lembrando que tudo que ele possui é o Senhor que deu. Isso lembra Canaã, a terra prometida, aquilo que o Senhor tinha garantido desde Abraão. E eles haviam conquistado. O Senhor conquistou. Foi pelo braço do Senhor. Ele disse: o Senhor é quem me dá, é gratidão. Tudo que eu possuo, a minha herança. O meu cálice, aqui neste momento, é alimento, líquidos. É o Senhor que me sustenta.
É o Senhor que dá tudo o que eu preciso. E Ele fala as minhas divisas. O Senhor é quem dará proteção. Muitos invadiam as terras uns dos outros. Sempre houve esse problema, mas Deus dava a proteção. E Ele diz, as minhas divisas, elas estão nas mãos de Deus. Quando o salmista diz e fala que muitos trocam, né, o Senhor por outros deuses e que Ele não vai participar dos seus cultos idólatras e perversos, Ele não está negando a graça comum. Mateus 5,45 diz que Deus é bondoso e que Ele dá o sol e a chuva, o alimento sobre todos. Ele cuida da sua criação. O texto nos ensina, Mateus 5, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai celestial. Certamente o salmista precisava lidar com pessoas que eram idólatras, mas isso não significava pactuar com o seu credo, fazer parte das suas cerimônias. Precisamos aprender com ele. Aleluia. E por causa da guarda, né, da defesa, ele permanecia na terra que o Senhor o convidou, prometeu e deu a todo Israel. Na palavra de Deus, em toda a Escritura, há um chamado geral para a humanidade. Há a promessa do Messias. O texto de Isaías diz que é luz para as nações, o povo de Deus é luz. As nações observavam o povo ímpar da terra. Mas os réprobos, os ingratos, eles não se deleitam no Senhor, infelizmente. Esses são os idólatras. Idolatria. Muitas vezes a idolatria é até de si. As suas opiniões, do seu jeito, não se submete ao que o Senhor determinou na sua palavra. Mas os eleitos, os escolhidos, o salmista é um deles, eles se deleitam do Senhor. A sua cobiça é o Senhor. Eles têm isso muito claro nas suas mentes. Lá em Mateus, capítulo 10, vamos a Mateus, versículos 38 e 39, diz o seguinte: e quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa, esse achará. Deixe tudo para trás. Esteja nos pés do Senhor. Ele é o dono de toda a criação. Ele tem um projeto para cada um de nós, para a humanidade. Então sejamos participantes da graça divina. E a graça divina são presentes, benefícios que o Senhor nos dá, mas Ele requer renúncia, porque o Senhor é santo e o seu projeto há de se cumprir na vida dos seus. O salmista está se regozijando com todas essas coisas. Salmo 16, voltando novamente ao nosso salmo, versículos 7 e 8, nós vamos encontrar o seguinte: o salmista dizendo, bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina, tendo o Senhor sempre diante de mim, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Como o Senhor aconselha o salmista até durante a noite, mesmo na ausência do templo ou do convívio com os santos, os notáveis, o Espírito Santo no seu íntimo, falando ao seu coração, trazendo à memória a palavra, aquilo que ele havia aprendido. É o deleite no seu interior continuamente. A palavra de Deus nos ensina e nos instrui, orai sem cessar. Em tudo dá graças, orai sem cessar. Precisamos aprender com o salmista. É um exercício, é prática. Muitas vezes estamos desanimados e não temos essa prática. Insista, persista, né?
Como diz o ditado, não desista. O Senhor está vendo. Ele faz. O Espírito Santo trabalha na sua vontade e no seu interior. Aleluia. O versículo 9 diz o seguinte: por isso o meu coração se alegra e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Corpo. A palavra de Deus fala sobre a concupiscência da carne. Há dois perigos, há perigos internos, a cobiça, e de repente você mesmo executa e coloca a sua alma em perigo, e há perigos externos. O salmista já falou aqui, ele diz que as suas divisas, perigos externos que possam vir contra as propriedades que o Senhor lhe deu, estão nas mãos do Senhor e protegidas, a proteção externa. E ele falou também que não participaria dos sacrifícios idólatras por causa do temor do Senhor, porque ele se deleitava no Senhor. Tentações sempre acontecem, vêm, mas ele estava no Senhor. Ele não está falando de ausência de tentação, ele está falando da assistência divina. Ele pode descansar. Aleluia. Precisamos aprender com o salmista. O versículo 10 e 11 diz o seguinte: por não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença plenitude de alegria, à tua direita delícias perpetuamente. O 10 e o 11. Não deixarás a minha alma na morte. Não deixarás que o teu santo veja a corrupção. Ele fala sobre plenitude de alegria, delícias perpetuamente. Havia promessa para o salmista Davi de que sempre haveria uma lâmpada em Israel, um rei da sua linhagem no seu trono. Ele disse: o Senhor vai me preservar. Eu estou em plenitude de alegria, eu me delicio na presença do Senhor. Esse salmo é profético. Ele foi utilizado pelo apóstolo Pedro lá em Atos, capítulo 2, versículos 25 a 28. Vamos para Atos. O texto diz o seguinte. Atos 2, 25 a 28. Porque Davi fala a respeito dele dizendo: eu sempre via o Senhor diante de mim, pois ele estará à minha direita para que eu não seja abalado. Por isso o meu coração se alegra e a minha língua exulta. Além disso, também a minha própria carne repousará em segurança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. E Pedro continua: irmãos, permita-me falar claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado. Pedro faz a aplicação desse salmo a Jesus. Ele diz: Davi morreu e foi sepultado. O seu corpo viu corrupção. Mas ele fala sobre delícias perpetuamente. Ele vislumbrava uma eternidade. Quem sabe uma ressurreição. A segurança dos santos. Pedro aplicou aqui em Atos 2 a Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados, porém a terceiro dia ressuscitou. Ele, Jesus Cristo, seu corpo não viu corrupção. Não passou pela decomposição, mas tornou a vida. E o texto sagrado diz que ele é a primícia da ressurreição. Nos dias de Jesus, dos apóstolos, houve ressurreições, mas aquelas pessoas que ressurgiram voltaram a morrer, passaram pela experiência da morte novamente. O salmista está falando, o apóstolo Pedro está falando que não haverá mais morte. Ressuscitou para a vida, o pecado foi vencido.
O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, ele fala o seguinte, quando está tratando da ressurreição. Vamos a 1 Coríntios 15, versículo 4, ele diz: e foi sepultado. O 3 diz assim: antes de tudo entreguei a vocês o que também recebi, o Evangelho, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Está aqui. E no versículo 23 ele vai dar uma ênfase. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vida. Ele está discursando que Jesus venceu a morte, aquilo que leva o nosso corpo à corrupção como resultado do pecado. Mas Jesus venceu, ele ressurgiu. O texto de Hebreus, capítulo 4, diz que Jesus foi tentado em todas as coisas, mas ele não cedeu. Ele vivia em oração perfeitamente, completamente na presença do Pai. A ressurreição, a eternidade. Por isso que o salmista diz: há vislumbres, delícias perpetuamente. Ainda em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 56 a 58, está colocado lá o seguinte: com isso quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Esse é o versículo 50. Mas aí o 56, ele diz: onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo. É preciso estar em Cristo, porque os que estão em Cristo são os que vencem a corrupção. O Espírito Santo passa a habitar neles. Há uma regeneração e eles vivem agora uma vida guiada pelo Espírito, se deliciando na sua presença, enquanto aguardam a redenção do corpo. Aleluia. Amém? Muitas são as promessas de Deus. E o salmista tinha razão quando dizia: há delícias perpetuamente. Vamos nos regozijar no Senhor e ter sempre a memória tudo aquilo que Deus fez e continua fazendo pelas nossas vidas. Vamos orar. Aleluia. Muito obrigada, Jesus, pela tua palavra. Nos ajuda e nos ensina. Sê conosco em todos os momentos. Fala os nossos corações. Somos gratos ao Senhor pelas tuas promessas, pela tua palavra, pelo teu sacrifício da cruz, pela tua ressurreição. O Senhor venceu a morte. Em ti nós somos sarados, nossos pecados são perdoados. Nada que venhamos fazer nos dá mérito para tão grande feito, mas o Senhor fez por nós. Na justiça do Senhor, nas tuas obras, aquilo que o Senhor fez, nós podemos descansar. Obrigada por tão grande graça, por tão grande misericórdia. Aguardamos, Senhor, pela tua vinda, por essas delícias perpétuas. E te agradecemos porque já podemos usufruir muitas delas nos nossos dias enquanto estamos aqui na terra. Abençoa a igreja, que haja compreensão dessas coisas e salva os pecadores, Senhor, para que venham fazer parte do teu corpo, da tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.